Oi, gente. Bom, eu não consegui gravar ontem, eu tava um pouco reflexiva sobre o que aconteceu comigo no domingo, né? Eu passei por momentos difíceis lá no voo para vir para minha cidade de lotação. Foram muitas turbulências, assim, foram bem severas e me deixou com bastante medo. Daí eu fiquei muito apreensiva, assim. Já peguei vários voos durante a minha vida e nunca vi uma turbulência tão forte como aconteceu no domingo. Eu realmente cheguei assustada. Eu não cheguei na minha cidade de lotação, né? Eu fui para a capital de Rondônia, para Porto Velho, e de lá que eu tive que vir para cá via terrestre, porque não tinha condições de ser por via aérea. E me fez refletir que nós, seres humanos, vivemos em situação muito efêmera, né? Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar, e a gente tem que viver o máximo possível do que a gente puder viver. E eu só tenho a agradecer por ter conseguido chegar bem, por ter conseguido sair dessa inteira, e me estimula cada vez mais a ajudar vocês aí a conseguirem alcançar o sonho de vocês sem cobrar nada por isso, na medida em que eu puder ajudar, né, como essa forma de agradecimento. Assim, tragédias acontecem todo dia com pessoas inocentes, com pessoas muito boas. Infelizmente acontecem bastante, mas quando a gente consegue se livrar dessas situações, acho que a gente só tem a agradecer mesmo pela outra oportunidade que nos foi dada. Então, a minha vontade de ajudar vocês só aumentou com isso. Bom, em Porto Velho eu fui reconhecida por uma aluna e ela estava com um amigo, ela estava vindo da prova do TRT que ela fez em Cuiabá. Ela estava com um amigo que fez uma prova oral para cartorário na Bahia. E aí ele me falou sobre a questão que caiu para ele de constitucional. Eu achei um tema interessante para falar com vocês, que é sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é uma das matérias de direito constitucional que mais cai em provas. Talvez 50% de uma prova de constitucional seja composta por questões de controle de constitucionalidade. Então, eu acho importante vocês darem uma boa atenção para o controle, e o capítulo do Pedro Lenz é muito bom nesse sentido. Então, olhem no capítulo do Pedro Lenz, ou mesmo na doutrina de vocês, façam um resumo interessante e acompanhem todas as decisões do Supremo acerca do controle de constitucionalidade. A pergunta que caiu para ele foi se cabia controle concentrado de constitucionalidade para normas pré-constitucionais, normas anteriores à Constituição. Como nós sabemos, o controle concentrado de constitucionalidade ele é feito pela Suprema Corte, né, e são por meio de ações próprias para isso. Então nós temos a ADI, a ADC e a ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental. A ação de descumprimento de preceito fundamental é a ação cabível para essa análise, para esse controle concentrado de constitucionalidade para normas pré-constitucionais, normas anteriores à Constituição. Para a ADI, a ADC, a ADIM por omissão, não existe essa possibilidade de controle de normas pré-constitucionais. Por previsão legal, existe essa possibilidade para a ADPF. Para as outras ações, entende o Supremo que essa análise de norma pré-constitucional se faz dentro do direito intertemporal. Então, uma norma pré-constitucional que seja materialmente incompatível com a Constituição, ela será tida como revogada. Então, não há análise não há esse controle de constitucionalidade. Ocorre que existe essa previsão na lei da DPF. Ela é de caráter subsidiário, ou seja, se não tem a possibilidade de análise de constitucionalidade por meio das outras ações de constitucionalidade, aquelas que estão compostas, que compõem, na verdade, o controle concentrado de constitucionalidade, caberia à DPF. Então, por essa previsão legal, pelo princípio da subsidiariedade, cabe a análise, cabe o controle concentrado de constitucionalidade de normas pré-constitucionais via ADPF.
Existem alguns precedentes do Supremo em que há votos no sentido de se passar a admitir a análise de normas pré-constitucionais em sede de ADI, mas são pequenos votos e o plenário do STF ainda não decidiu sobre esse tema. Tá? A regra é, para normas pré-constitucionais, existe esse controle por meio do direito intertemporal. Então, se elas são materialmente incompatíveis, elas são tidas como não recepcionadas, como revogadas pelo atual ordenamento jurídico constitucional. Tá? Mas para a ADPF existe essa previsão legal, então caberia esse controle concentrado de constitucionalidade dessas normas pré-constitucionais. Tá? Então, a resposta que ele deveria dar era nesse sentido, da possibilidade por meio de ADPF, por conta dessa previsão legal, a inexistência dessa possibilidade para as outras ações, e existem precedentes, ainda que pequenos votos. Salvo engano, existe uma medida cautelar em ADI, eu vou pesquisar qual o precedente para dar o número para vocês com segurança. Existem alguns votos dos ministros do STF no sentido de se passar a admitir esse controle em sede de ADI. Mas isso são pequenos votos, não é nada não existe um posicionamento pacífico no Supremo acerca disso. O parâmetro de controle na ADPF dessas normas pré-constitucionais não é da Constituição anterior, e sim da atual Constituição. Então, quando eu for fazer o controle concentrado de constitucionalidade dessas normas pré-constitucionais via ADPF, a Constituição atual que serve como parâmetro e não a Constituição que era vigente à época da publicação dessas leis, dessas normas pré-constitucionais. Bom, nós ficamos por aqui. Até breve.